Meus queridos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, seja muito bem-vindo à nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Você, juntamente com toda a sua casa, seja muito bem-vindo a mais uma aula vibrante, uma aula muito abençoada, onde nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Estas aulas têm sido de grande edificação para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, eu te convido desde já para que você tenha a sua Bíblia em fácil acesso, o seu smartphone também, o seu tablet, como você queira, e também a sua revista. Esteja com ela em mãos para que você tome faça as suas notas e os seus apontamentos. Eu quero orar juntamente contigo, clamando ao Senhor para que Deus nos dê graça e uma vez mais Ele nos ilumine com a sua bondade e com a sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça uma vez mais por estarmos em torno da Tua Palavra e nesta tão grande oportunidade estaremos aprendendo um pouco mais desta aula tão importante, corpo, alma e espírito. Suplicamos a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor esteja conosco uma vez mais e que a Tua bondade permaneça sobre nós. Nos abençoe, abençoe este querido aluno, este querido irmão, que também estará assistindo esta aula, que a Tua bênção esteja sobre ele em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, já está aí na tua tela, você pode estar acompanhando também, juntamente conosco, a lição de número 12, 21 de dezembro de 2025. Estamos chegando ao término de mais um ano. O espírito humano e o Espírito de Deus, né? Nós já falamos algumas aulas lá no começo, corpo, falamos várias aulas sobre o corpo, falamos também algumas aulas sobre a alma e por fim chegamos ao espírito. E já por 2 aulas estamos caminhando sobre este tema tão rico, tão abrangente e tão importante que é o espírito humano. E nesta aula de hoje, a lição de número 12, nós vamos falar sobre o espírito humano e o espírito de Deus. E você pode acompanhar comigo o textuário. Já está na tua tela, você pode acompanhar. Olha que versículo extraordinário que nós temos aí apresentado. E o mesmo Espírito que testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repare que há uma comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. E esta é a nossa aula nesta manhã. A verdade prática já está na tua tela, você pode acompanhar também, que além do testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do homem, no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando, gerando frutos no nosso coração. Te convido também para a nossa leitura bíblica em classe. Temos aí alguns textos, né? Por exemplo, Romanos, vamos também ler alguns versículos na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, e para fechar, Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 22 ao 23. Leiamos então Romanos capítulo 8, versículo de número 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Leiamos carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Leiamos também Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23, este texto que é fantástico. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Muito bem, nós lemos então algumas passagens das cartas do apóstolo Paulo, aonde retrata de uma forma extraordinária, como nós já identificamos, como que há uma comunhão, uma relação, uma coinonia entre o próprio Espírito de Deus junto com o nosso espírito e como nós somos edificados através desta comunhão extraordinária. Eu te convido para você nos acompanhando, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica, comentário à nossa introdução. Nesta aula de hoje, a lição de número 12, nós vamos falar sobre alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano, no espírito do homem. Já vimos em algumas aulas que o homem ele é composto de uma parte material e de uma parte imaterial. A parte material é o seu corpo, este corpo físico, e a parte imaterial é a sua alma e também o seu espírito. E o foco da aula de hoje é justamente nós acompanharmos e visualizarmos de uma forma muito ampla como que o Espírito de Deus opera no espírito do homem. Como que esta ação ocorre, como que esta interação acontece entre o próprio Espírito de Deus que habita no homem, ele atua de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária no espírito humano. E é justamente este caminho que nós vamos passar hoje. Nós falaremos então sobre o despertar da consciência, o despertar da fé, do ensino em toda a verdade, como que ocorre a intercessão, da edificação pelo orar em línguas e também o fruto do Espírito. Nós veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então nós vamos acompanhar e nós vamos ver o próprio Espírito atuando em nossa consciência, em nossa fé, gerando na vida do homem uma edificação para que ele possa orar em línguas, para que ele possa ser edificado também, e como que é gerado no homem o fruto do Espírito. Nós já vimos há poucos instantes que o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, ele cita o fruto do Espírito que nós já vimos aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, como que esse fruto é gerado ao coração do homem, ao espírito do homem? Muito bem, tópico de número 1, diz a obra inicial do Espírito. Vai tomando seus apontamentos, tomando nota, você que tem o hábito de marcar, de tomar as suas anotações, vai marcando alguns pontos importantes que nós temos aqui. Subtópico de número 1, consciência e fé. Muito bem, a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência. Eu já te convido para que você tome nota desta palavra consciência, porque o próprio Espírito, o Espírito de Deus opera, atua em nossa consciência. Eu quero te dar rapidamente aqui
um exemplo de como que a consciência do homem ela é ativada pelo Espírito Santo. Há um texto da palavra, Lucas capítulo 15, onde retrata um filho pródigo, um filho que afastou-se da casa do pai, foi para uma terra longínqua e então teve uma vida dissoluta ou irresponsável. E diz o texto bíblico que este homem ele passou por algumas situações até que ele chega no fim do poço. E o fim do poço é quando ele está cuidando de porcos, desejando se alimentar daquelas comidas que os porcos comiam. Então, diz a Bíblia que caindo em si, o que representa no texto caindo em si? É quando a consciência ela é tocada, acende a lâmpada da sua consciência e neste instante, então ele nota, ele observa o que eu fiz. Como o filho pródigo mesmo diz, pequei contra os céus, pequei contra ti, voltarei para a casa do meu pai. O Espírito de Deus opera no homem na consciência. Olha o que diz ainda: despertando-o da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Então, o próprio Espírito ativa a consciência e quando ativa a consciência, ele traz dois pontos. O primeiro ponto, ele desperta o homem pela culpa do pecado. É quando o homem para em si e diz: tenho pecado, estou pecando, preciso colocar a minha vida novamente no altar de Deus. Eu preciso me organizar. Isto é uma atuação do Espírito de Deus na consciência do homem. O espírito do homem é tocado pelo Espírito de Deus, despertando-o da culpa do pecado. Segundo lugar, tome nota também, apontando a necessidade do perdão. O ato de perdoar também é uma ação do Espírito de Deus no espírito do homem. O homem precisa perdoar. Deixa eu te falar uma coisa, o coração do homem, ele não pode ser gaveta de mágoas, de jeito nenhum. Então, se o Espírito de Deus está testificando com o teu espírito sobre os pecados, o ato de liberar o perdão, faça isso para que a sua vida seja edificada. Muito bem, Jesus falou sobre esta obra de convencimento, grife a palavra aí, convencimento, que diz assim: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Olha aqui, o Espírito de Deus convencendo o homem do pecado. Do que mais? Da justiça e também do juízo. Então, Jesus falou, e quando ele vier, está falando sobre o Espírito de Deus. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade. Então, te convido para você faça os seus apontamentos. Em primeiro lugar, ele vai gerar o convencimento de que você está em pecado, que você precisa liberar o perdão, que você precisa ter uma nova conduta de vida. Segundo ponto, ele remove a incredulidade. A incredulidade, ela cria uma barreira para que o homem se aproxime de Deus. É impossível, que aquele que se aproxima de Deus deva crer, tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o homem tem que ter esta fé, o crer na palavra, crer em Deus, crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz, crer na obra estabelecida por Cristo, crer na obra do Espírito Santo na vida do homem. Então, o próprio Espírito remove a incredulidade, tira esta barreira, derruba esta barreira
ao chão, gerando fé mediante a palavra. Então, o próprio Espírito, ele testifica ao coração do homem a respeito da fé, gerando fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Olha que coisa boa, que Deus nos ajude, que o Santo Espírito de Deus a cada dia nos auxilie em nossa fé, em nossa confiança. Em terceiro lugar, te convido para que você tome nota também, opera-se então a regeneração. Observe que também ele opera em nós a regeneração. Ele opera o convencimento, ele opera removendo a incredulidade e, em terceiro, ele opera a regeneração. O que é regeneração? É um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, conforme o próprio evangelista João, no capítulo 3, no versículo de número 5, ele então apresenta, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito do homem que estava morto, separado de Deus, vivendo uma vida de isolamento, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida envolto em imoralidades, morto. Esse espírito do homem estava morto. Então esse espírito morto, ele passa a ser vivificado. Aonde havia o pecado, então chega agora a vida. Aonde havia morte, chega vida. Há então a regeneração. Este espírito que estava morto, ele é vivificado, recebendo uma nova vida, vindo de Deus. Então o homem passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. Ele passa a experimentar a regeneração. E esta regeneração, ela é de dentro para fora, partindo do espírito para o seu exterior. Muito bom. Este novo homem que agora está vivo, este homem agora espiritual, ele obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Eu friso, chamo a tua atenção para te apresentar que o objetivo, o plano do Espírito Santo é transformar o homem pecador, esse espírito morto, em vida, apresentando a ele vida, dando a ele novo nascimento, dando a ele uma mente renovada, uma mente espiritual, uma mente que medita nas coisas de Deus e que apresenta, então, esse fruto gerado pelo próprio Espírito. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, ainda é um homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. O homem carnal, o homem que o seu espírito está morto, ele não entende, não compreende, não faz sentido ou lógica a obra que o Espírito de Deus faz na vida dele. Para este homem carnal, para esse espírito que está morto, o que Deus faz é loucura, não faz sentido, não fecha conta, não tem lógica. Mas deixa eu te falar uma coisa, este Espírito divino, esse Espírito de Deus, ele é poderoso para que o mais vil pecador, o homem que está em densa trevas, seja tocado, renovado, edificado, aquilo que era carnal se tornar espiritual, aquilo que era um grande pecador se tornar um servo do Deus Altíssimo. E esta obra é a obra do Espírito Santo. Há um adendo que eu quero te apresentar, um texto que diz assim: a regeneração, lembra? O Espírito convence, tira a incredulidade e opera a regeneração. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida.
uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Esta regeneração, ela vem transformando o homem de dentro para fora. Muito bem, te convido para nós irmos para o subtópico de número 2 e vamos aprender algo interessante aqui. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida, porém agora é uma vida espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. A regeneração, ela eleva o homem a um novo patamar, a uma nova dimensão. Tudo que era velho fica para trás e tudo que é novo começa a ser gerado, começa a ser apresentado na sua vida. E então a regeneração é um ponto de partida de uma nova dimensão na vida do homem. É por isso que muitos lá fora, muitos que não entendem a obra que Deus realiza, eles sentem dificuldade de compreender como alguém outrora pecador agora é um servo, como que alguém outrora ladrão, salteador, malfeitor, aceita a fé, aceita Cristo e ele passa a desfrutar da regeneração. Muitos não compreendem como que ocorre essa nova vida, uma nova vida, agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Olha o que o próprio apóstolo Paulo disse, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o de Deus, que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós recebemos o Espírito de Deus de uma forma que é gerado em nós de forma gratuita, isto é, dado pelo Senhor. Paulo está falando aqui de como nós aprendemos com o Senhor, de como há um grande ensino da parte de Deus para as nossas vidas. Nós aprendemos. Olha o que o próprio Cristo disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará, grife a palavra aí, ensinará, todas as coisas e vos fará lembrar, grife a palavra lembrar, de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. Então repare que o próprio Espírito, o Espírito de Deus, nos ensinará. Nós aprendemos com o Espírito de Deus. O nosso espírito é edificado. Nós aprendemos com o Espírito de Deus, o Consolador. E o próprio Cristo disse que quando ele vier, quando este Espírito vier, ele vos ensinará, mas não somente ensinará, mas também vos fará lembrar. Olha que texto extraordinário, que texto fantástico. O subtópico seguinte, subtópico 3, tem por título a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. A renovação da mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha, né? Tudo começa pela mente. A mente do homem, ele vai conduzi-lo para frente ou vai retardar todas as suas conquistas. A mente, ela gera bons pensamentos e esses bons pensamentos, ele reflete no corpo do homem e também nas ações do homem. Por isso que é muito importante nós termos uma mente renovada. E a única maneira de ter uma mente renovada é através do Espírito Santo.
o Espírito Santo, ele nos ajuda e ele nos gera em nós uma mente renovada. E com esta mente renovada, nós passamos a amar a Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus, a pensar nas coisas que são do alto, como o próprio apóstolo Paulo cita na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, tenhamos esta mente voltada para as coisas do alto. E isto faz parte do nosso dia a dia, gerando em nós uma sabedoria. E isto é imprescindível para o nosso viver diário. Para isto é fundamental uma vida de consagração total, né, que fazem parte a oração, a leitura das Escrituras, uma disciplina espiritual, que nós já falamos também em algumas aulas aí no passado, tá bom? Subtópico de número 4, voz e luz. Olha que ponto interessante nós temos aqui no subtópico 4. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, e quero te afirmar que ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Como que ele fala? Você pode se perguntar, mas eu nunca ouvi de forma audível, de forma nítida, mas ele fala, e fala de muitas formas. Por exemplo, ele traz sabedoria e revelação. Tome nota aí. Em primeiro lugar, ele gera sabedoria, ele traz revelação da sua palavra, ele esclarece questões duvidosas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. O próprio Espírito, ele nos auxilia, ele gera entendimento, ele gera entendimento de todas as situações da nossa vida. Ilumina ele também, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Coração aqui, neste texto, no texto original, cardia, que significa homem interior. Portanto, a expressão do apóstolo Paulo contempla o espírito humano, que entrelaçado com a alma e inseparável dela são estes olhos que ilumina, né? O centro dela são os olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito, para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna. Então, nós quando ouvimos o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, nós temos esta voz que nos dá entendimento, nós temos também esta iluminação. Os olhos do homem são abertos para que ele possa compreender e entender a obra de Deus na sua vida. Muito bem, vamos caminhando. Quero te convidar para nós entrarmos no tópico de número 2, testemunho, intercessão e edificação. Subtópico de número 1, o Espírito testifica ao Espírito. Conforme nós já lemos um pouco atrás, Romanos capítulo 8, esta passagem de Paulo ela é muito rica quanto ao tema da função do Espírito Santo na comunhão com Deus. Olha que coisa boa. Nós vimos então que no próprio capítulo 8, nós lemos alguns versículos, mas o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, ela é muito rica, ela é muito abrangente, principalmente nesta função do Espírito homem na comunicação com Deus. Falando então da vida do cristão, a vida no Espírito. Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente agora regenerado. Olha o que ele diz. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, há esta comunhão, há esta ligação, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
de que nós temos uma adoção, nós somos adotados, somos filhos de Deus através do sacrifício vicário de Cristo. Nós recebemos esta tão grande bênção de ser chamado filho de Deus, né? Que coisa boa! Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano, ela traz convicção e segurança em Cristo, e que somente pode ser compreendido por meio da fé. Olha que coisa boa, te convido para que você grife, marque esta frase, este apontamento, que esta comunicação, esta ligação, né, direta, esta comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito do homem, ele traz a convicção. Como é bom nós termos duas coisas importantes. A primeira é a convicção de que nós temos uma herança eterna, nós temos um lar eterno, nós temos um Deus que é o nosso Pai, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que se doou voluntariamente para nos resgatar. Nós temos esta convicção. Nada, ninguém pode retirar, remover, anular a convicção de salvação no coração de um crente regenerado. O crente regenerado, ele tem a plena convicção: eu sou filho de Deus, eu sou eleito de Deus, escolhido de Deus, Deus me amou, Deus tem uma obra em minha vida. Então nós temos esta convicção. Segundo, nós temos também a segurança em Cristo. Temos esta segurança e nada poderá remover, retirar, anular a segurança que nós temos em Cristo de um crente regenerado, de um espírito regenerado, de uma vida que foi regenerada. Que coisa boa! Subtópico de número 2, o Espírito intercede. Vamos ver como que ele atua. Ele intercede por nós. Ainda dentro do texto de Romanos capítulo 8, nós vemos que o apóstolo Paulo trata de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. Qual que é? A intercessão em nosso favor, né? Eu quero ler com os queridos irmãos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, quero ler, né? Estou com a Bíblia aberta, você pode abrir a tua Bíblia também e acompanhar conosco. Quero ler 2 textos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e o 27. Olha o que diz a palavra de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de clamar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repare que há uma intercessão, conforme o texto que nós lemos agora. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito de Deus intercede por nós. Esta ação, ela vai muito além do nosso intelecto. Mesmo que haja uma súplica muito ardente, muito forte diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito. Quando nós oramos, nós clamamos, o Espírito de Deus, que conhece o nosso interior, ele sintoniza, ele clama diante de Deus em nosso favor, intercedendo por cada um de nós. Olha que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios, sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que nós clamamos, ao que nós pensamos, ao que nós suplicamos, mas é conforme
o próprio Espírito que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Muito bem, quero te convidar para nós irmos para o último tópico, já estamos caminhando para o término, subtópico 3, edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. Olha só, a ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é visto também na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Nós já lemos este versículo e Paulo diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Reparem que, olha o que o próprio apóstolo Paulo diz, que quando a pessoa, o crente em Cristo, ele ora em línguas estranhas, o seu espírito ora bem, mas o seu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Grife esta afirmação. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Quando o crente fala em línguas estranhas, o seu espírito está orando, está sendo edificado. E esta articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava. Olha que coisa perfeita. Ele não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais deste extraordinário recurso de edificação espiritual. Muito bom, caminhamos então para o último subtópico, o ápice da vida em Cristo. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a geração destas virtudes listadas em Gálatas 5, 22, que é o fruto, não são frutos, mas é o fruto do Espírito. Então, o ápice da vida do homem em Cristo é quando ele alcança estas virtudes que o apóstolo Paulo relatou em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Você lembra? Nós já lemos há poucos instantes, né? Qual é o fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Este é o fruto, né? As suas virtudes apresentadas pelo fruto do Espírito, chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice, o ponto máximo, o ponto elevado da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido, o espírito do homem, é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia. Olha o que diz o texto bíblico: haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai avançando e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é viver e andar no Espírito. Vimos então, nesse tópico 3, que a edificação na vida na vida do servo de Deus e também o fruto do Espírito que é gerado na vida desta pessoa. Que aula extraordinária! Espero que você esteja sendo amplamente edificado nesta manhã, neste dia, que a tua vida esteja sendo renovada pelo Espírito de Deus. Conclusão, eu quero deixar aqui a conclusão, o que o apóstolo Paulo ele fala.
Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E fechamos aqui a nossa aula de hoje e fechamos com esta conclusão, com este versículo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 17, e nós fechamos com esta frase, este versículo, uma parte dele que diz assim: o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Aquele que tem comunhão com o Senhor, aquele que se aproxima do Senhor, aquele que busca ao Senhor, aquele que tem uma vida íntegra diante dele, então o próprio Espírito, o Espírito de Deus, ele se une, ele unifica com o Espírito do homem e se forma um. A vontade do homem passa a ser subjugada pela vontade do Espírito. O próprio Espírito passa a dominar, a governar, a nos auxiliar, e esta pessoa então amplamente torna-se uma pessoa espiritual e abençoada por Deus. Queridos irmãos, queridos alunos, chegamos ao término desta tão rica aula, tão importante aula. Espero que você esteja sendo edificado por esta aula fantástica, que o nosso espírito nesta manhã seja tocado pelo Espírito de Deus, gerando em nós renovação, gerando em nós regeneração, gerando em nós fruto do Espírito, gerando em nós um novo homem, um homem espiritual, para que o reino de Deus esteja sempre reinando através das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família nesta importante manhã. Senhor Deus, te damos graça pela tua bondade. Que bom, que aula extraordinária, uma vez mais passamos aqui, Senhor, aprendendo, sendo edificados por esta aula. Quero louvar ao teu nome, Senhor, clamando a Ti por esta vida, por esta família, por esta casa, que a Tua bondade esteja sobre este aluno, sobre este irmão, que ele seja edificado, que o Espírito de Deus domine sobre a vida deste querido irmão, deste querido aluno, deste querido amigo, e que o Senhor possa gerar em cada coração, neste coração que ora comigo agora, que possa gerar fruto do Espírito, regeneração, transformação, e venha operando grandemente um milagre para a glória do teu nome. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.